bom dia para vocêzinho, muito bom dia para vocêzinha. Estás sentindo esse aroma no ar? Talvez o aroma de um título no futebol espanhol, talvez o aroma de uma magia da Copa da Inglaterra como há muito não se via, talvez. Mas também o aroma da especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional, como toda segunda-feira aqui no nosso Fred Café, a nossa Melita brindando-nos, saúde, com o Fred Café de toda semana. A Melita é patrocinadora oficial do Fred Café, é patrocinadora oficial do Real Madrid, que claro será tema daqui a pouco do nosso vídeo. A Melita que desperta você para sentir mais o esporte, portanto, aproveite o nosso cupom CAFRED, QR Code na tela, para você ter acesso a 10% de descontos em todo o site melita.com.br. Combinado? A gente vai começar o nosso programa de hoje e a nossa semana com a grande história do futebol internacional do fim de semana, tá? E eu não tô falando da Supercopa da Espanha, eu não tô falando de um placar de 2 dígitos do Manchester City, falaremos deles também, mas começaremos pela história do singelo Macclesfield, que fica pertinho aqui de Manchester, tá? No sul aqui da cidade onde eu resido há bastante tempo. Essa cidade, essa perninha de Manchester, celebrou algo que o país não via desde 1909. Pois é, há mais de um século, portanto. A FA Cup, contextualizando um pouquinho, ela é a competição ainda viva, dentre as que ainda estão correntes, é a mais antiga do futebol, né? 155 anos de história que temos da Copa da Inglaterra. A mágica da FA Cup, né, algo que falam muito aqui, the magic of the cup, ela tem sido um pouco mais pulverizada nos últimos anos, com o desequilíbrio financeiro dentro da própria pirâmide do futebol inglês. A gente muito olha para o desequilíbrio continental, da concentração de grana na Premier League, mas também é tema por aqui a questão de ter um equilíbrio maior entre as ligas e tudo mais, enfim. Mas pelo menos a mágica ela é preservada também por algo que está na regra da FA Cup, que é, até as semifinais que são disputadas em Wembley, 2 jogos, as eliminatórias são em jogo único, com mando de campo sorteado. Então, você pode ter o que tivemos. O Crystal Palace tendo que visitar o Macclesfield e caindo eliminado. Na nova Copa do Brasil, que está certamente mais interessante, nessa reformulação aí de diversas frentes da nova gestão da CBF, do Samir, eu acho uma pena que a gente tenha perdido essa oportunidade, porque a partir da entrada dos clubes da Série A, a Copa do Brasil, que até então vai ser jogo único, ela passa a ser ida e volta, né? Então eu acho que perde-se a chance, o risco que cria histórias como essa que a gente vai contar. Aqui, se você for sorteado para jogar em casa enquanto clube pequeno contra um gigante, né? Se você é Davi contra o Golias, é bom jogar em casa porque você tem chance de viver o que o Macclesfield viveu. Mas mesmo se você jogar fora, há uma obrigatoriedade da bilheteria ser 50-50. Então o Exeter City, que foi atropelado pelo Manchester City, pelo menos recebeu a maior grana de toda a temporada e de muitas temporadas, certamente. Então, pelo menos há o alívio financeiro, né? No caso do Macclesfield, e aí é um toque de classe da direção do Crystal Palace, além de ter jogado em casa, além de ter se classificado, o Palace abriu mão dos 50% que lhe eram de direito da bilheteria, 100% nas mãos do glorioso que viveu essa glória. Um jogo recheado de lindezas, vamos listá-las, portanto. Situando, o Macclesfield, da 6ª divisão inglesa, eliminou o Crystal Palace, que além de ser da Premier League, é o atual campeão da FA Cup. Pela primeira vez desde 1909, um clube fora das 4 divisões profissionais da Inglaterra elimina o campeão corrente. Em 1909, quem fez isso foi o próprio Crystal Palace contra o então campeão Wolverhampton. Paul Dawson, autor de um dos gols do Macclesfield nessa partida, foi eleito melhor em campo. Ele era coordenador de tráfego em rodovias inglesas até pouco tempo atrás, essas histórias maravilhosas de clubes semi-profissionais ou até amadores, e até 2 dias antes do jogo teve que ouvir do próprio treinador que tinha que abandonar o trator que ele estava dirigindo para fazer uns bicos ali na região da casa dele, para descansar para esse jogo. O treinador, que é John Rooney, irmão, claro, de Wayne Rooney.
Wayne, que mora na região e passou a ser visto nas arquibancadas antes mesmo de ver o irmão mais novo assumir como treinador da equipe. Enquanto o telão, depois da vitória, depois do milagre consumado, estampava a mensagem obrigatória pedindo para os torcedores que invadiram o campo para comemorar saírem do gramado, as câmeras da transmissão flagravam o dono do clube pulando a grade para invadir o campo. O dono, que se chama Rob Smethurst, é empresário local e que enfrentava um problema sério com o alcoolismo na época que comprou o clube. O Macclesfield ele foi fundado, como a Inglaterra tem essas histórias do tempo que Dom jogava no Andaraí, ele foi fundado em 1874 e declarou falência enquanto Macclesfield Town em 2020. E teve que recomeçar tudo como Macclesfield FC, né? FC com outro nome, a partir da 9ª divisão e agora está na 6ª, comprado pelo Rob, que admitiu ter comprado o clube num site de imóveis enquanto estava bebendo sem parar há 4 dias. É divertido, mas nem tanto. E ele comprou o clube sem lembrar direito o que tinha feito. Empresário local que está levando a sério essa tentativa de ressurgimento. Não é a história do Wrexham, tá? Não tem dinheiro hollywoodiano e nem tem tantas aspirações, pelo menos por hora, de virar um clube de Premier League. Longe disso. A história do Macclesfield é no futebol semiprofissional e amador. A história do Macclesfield é tentar namorar ali com a 4ª divisão, onde estava quando declarou falência, inclusive, de onde caiu, eu acho. Então, isso aqui provavelmente é o grande capítulo da história do clube. Certamente do novo clube refundado. Há menos de um mês, um jogador de 21 anos chamado Ethan McLeod, ele acabou falecendo num acidente de carro emprestado pelo Wolverhampton, estava jogando no Macclesfield e ele foi evidentemente, efusivamente celebrado nesse que foi apenas o 4º jogo desde a tragédia do Macclesfield FC. O autor do outro gol do time na vitória de 2-1, o professor de educação física Isaac Buckley Ricketts, parece um personagem do Harry Potter, ele disse que sentiu a presença do Ethan, do ex-companheiro, nessas celebrações. Então, assim, a história é formidável de diversos pontos de vista, de diversas perspectivas, e é a grande história do futebol, talvez do futebol, não só do futebol internacional, neste fim de semana. 117 posições separam o Crystal Palace e o Macclesfield na pirâmide do futebol inglês. E os melhores momentos que esse esporte que a gente se apaixona cada vez mais, imagino, ou pelo menos que é um inveterado apaixonado, os melhores momentos que esse esporte pode proporcionar é justamente quando a gente horizontaliza essa verticalidade. É raro e tem que ser, senão, né, esvairia-se essa porção de significados, né? Quando tudo é especial, nada é especial. Então aproveitemos quando esse cometa passa, e passou. Parabéns ao Macclesfield. Parabéns também ao Wrexham, né? Falei há pouco do dinheiro hollywoodiano, tivemos um outro capítulo da história cinematográfica do Wrexham, agora já um clube de Championship, tentando brigar ali para ver se consegue se classificar para os playoffs, atualmente está na 9ª colocação da 2ª divisão, empata em casa com o Nottingham Forest 3-3 e leva nos pênaltis por 4-3 com o brilho do goleiro Arthur Okonkwo, que defendeu os pênaltis de Igor Jesus e Hutchinson, 2 contratações para essa temporada, para mais uma história de cinema da pequena cidade galesa, que tenta voltar com o futebol do país de Gales para a 1ª divisão, algo que não se vê desde a última campanha do Swansea na Premier League. Outro goleiro que brilhou ainda mais nas disputas de pênaltis dessa FA Cup foi o Robin Roofs, candidato a melhor goleiro do futebol inglês na temporada. 3 defesas nos únicos 3 pênaltis cobrados pelo Everton, jogo em Liverpool, na disputa mais fácil que eu tenho na memória, né? 3-0 para o Sunderland, 3 pênaltis defendidos, 3 pênaltis convertidos, sem muito espaço para muita coisa depois disso. Essa disputa que, entre aspas, não deveria nem ter acontecido, porque o empate veio num pênalti que não foi pênalti marcado para o Everton, tá? O xodó
pelo menos o meu, da temporada da Premier League, agora consegue um bom capítulo para chamar de seu também nesta FA Cup. O Portsmouth teve menos sorte do que o Macclesfield, jogou em casa, mas foi atropelado pelo Arsenal 4-1 com o primeiro hat-trick de Gabriel Martinelli na carreira. Depois de mais de 200 jogos com a camisa do Arsenal, ele marca 3 gols na mesma partida na goleada contra o 21º colocado da Championship. O Kai Havertz voltou aos gramados pela primeira vez desde agosto, entrou no segundo tempo na vaga do Gabriel Jesus, que jogou ok. E o Arteta deu uma declaração elogiando demais os movimentos e as conexões do Kai Havertz, que não é mais meia, já virou centroavante. Recado para Gyökeres. Eu interpreto dessa maneira, não sei se foi a intenção do Arteta, mas é dessa maneira que eu e acho que muitos torcedores do Arsenal interpretam essa declaração. E eu vejo 2 recados, tá? Porque nos meus sonhos, que não são tão grandes assim, tampouco ambiciosos, você vai ver claramente, eu gostaria de ver o Gabriel Martinelli testado como centroavante, tá? Eu acho que ele tem uma afeição pelo gol que acaba sendo subaproveitada por ele jogar mais distante do gol na ponta. Ainda mais com o Trossard em grande fase e o Gyökeres não em boa fase, longe disso, né? Aliás, eu esqueci de citar o Gyökeres como uma das piores contratações da temporada do primeiro turno no vídeo da semana passada, então tá aqui a tentativa de retificação. Mas eu gostaria de ver o Martinelli, é um sonho quase impossível de ser concretizado, porque a fila volta a estar recheada, né? Retorno do Jesus, retorno do Havertz, além, claro, do Mikel Merino. O Gyökeres, que está com a batatinha assando. O sueco está praticamente, portanto, cantarolando um dos grandes sucessos do belíssimo grupo sueco, ABBA, né? A música SOS. Manchester City 10, Exeter City 1. Pelo menos marcaram um gol de honra, né? 14º colocado da terceira divisão, uma goleada que era quase que obrigação, mas não com essa proporção, né? Não é normal, longe disso. É a primeira vez desde 1986 que um time da primeira divisão inglesa chega aos 2 dígitos no placar em qualquer competição, e é a primeira vez desde 1960 que isso acontece na FA Cup. Então, tá longe de ser algo normal, algo trivial o que o Manchester City fez, apesar de ser um time da segunda página da tabela da terceira divisão inglesa. Time esse, lembrem-se, que foi o adversário da seleção brasileira no primeiro jogo oficial da história da seleção brasileira em 1914, no estádio das Laranjeiras do Fluminense Football Club. Transpira tradição. Mais incrível do que o placar foi ver o Manchester City marcando 10 gols e nenhum marcado por Haaland. Crise. Foi titular, jogou o primeiro tempo, não marcou nenhum gol e foi substituído no intervalo. Tivemos a estreia de Antoine Semenyo jogando pela esquerda, nesse time do Manchester City bastante mexido. Ele sai com gol e assistência. E falar em sair, ele sai de uma maneira tão classuda, tão elegante do Bournemouth, gente. O ganês deu uma aula de como se despedir em circunstâncias naturais, porém complicadas. Tem torcedor do Bournemouth um pouco cansado de ser esse clube que sempre vai perder o grande destaque. Acontece, né? A cadeia alimentar, ela se traduz dessa maneira e o Bournemouth virou algo que ele nunca tinha sido, né? Assim, ele galgou posições, mas ainda está atrás dos peixes ainda maiores. Então, sei lá, quando o Semenyo começa a brilhar, a torcida se afeiçoa, mas não pode se apaixonar, porque vai perder ele em pouco tempo. O mesmo está acontecendo com o Krupi. Mas isso é papo para depois. O Semenyo entendeu isso de uma maneira tão sensível, cara. Além do que deveria ser normal, mas não é, profissionalismo, treinar todos os treinos, jogar todos os jogos, ele ainda tem aquela maravilha de fazer um gol nos últimos minutos do último jogo dele, que é o gol da vitória, da despedida dele jogando em casa, no Vitality Stadium. E ele, para mim é o toque de classe lindo, ele compra a contracapa do jornal local da cidade para escrever uma carta de despedida. Classe dentro e fora de campo, do muito bom reforço para o Manchester City. Olho também em Max Allen,
que é um zagueiro da base do City, que estava emprestado para o Watford, chamado às pressas nessa janela por conta da crise de lesões na zaga do Manchester City e vem deixando boas impressões. Quem também goleou, mas fez metade dos gols do Manchester City, foi o Chelsea, fora de casa, contra o Charlton Athletic, 5-1. Boa estreia do Liam Rossinha. Falaremos mais dele em outro vídeo, tá? Acho que eu vou fazer um vídeo um pouco maior sobre o novo técnico do Chelsea. Goleada diante do 19º colocado da segunda divisão. Manutenção do esquema tático do Maresca, tá? E girou o elenco, 8 mudanças e tudo mais. Jogo tranquilo e controlado. Antes do primeiro tsunami na piscina de ondas de Stamford Bridge. Na quarta-feira tem o jogo de ida das semifinais da Copa da Liga, da outra Copa Nacional do Futebol Inglês. Os torcedores do Chelsea que atravessaram o sul de Londres para irem ao estádio do Charlton celebraram os gols em meio aos diversos cânticos contra a gestão do Todd Bowley, contra a gestão da Clear Lake e da Blue Co. E pedindo o retorno de Roman Abramovich. Se você tiver que escolher um gol hoje para assistir, para rever, para ver o replay, veja o segundo do Aston Villa diante do Tottenham, vitória de 2-1 em Londres. A sinfonia de Unai Emery foi a trilha sonora de mais uma página triste dessa tristíssima quadra da história do Tottenham. Ganhou um título e perdeu a identidade. Todos parecem perdidos, tá? Torcedores, direção, treinador, jogadores, o treinador que até outro dia, ou por ato falho, ou por um desastre de acidente, estava tomando café num copo do Arsenal no estádio do Bournemouth. Já são 37 derrotas do Tottenham desde o início da temporada passada. 37 derrotas em uma temporada e meia. Tottenham, Big Six, um dos ingressos mais caros do futebol europeu. 6 anos atrás o Tottenham estava na final da Champions, quase 7 anos agora, e o Aston Villa na segunda divisão inglesa. Hoje, qualquer gestão de carreira inteligente vai preferir escolher que o cliente vá para o Aston Villa e não para os Spurs. Ainda que haja muito mais dinheiro no Tottenham do que no Aston Villa, o projeto atual de futebol de um deixa o outro parecendo farelo. O próximo jogo do Tottenham é contra o West Ham. Ganha quem não ligar a TV. Antes de fechar, agora viramos a página da FA Cup e já entraremos na página da Supercopa da Espanha, da final da Supercopa da Espanha, eu quero fazer um elogio, antes disso, a uma declaração muito sensível do Kompany, tá? Você deve ter visto o que o jovem Lennart Cole, um dos jovens mais interessantes do futebol europeu nessa temporada, tem 17 anos, é da base do Bayern de Munique. Ele, em um evento do próprio Bayern, se embananou, como qualquer jovem de 17 anos, e disse ter o sonho de um dia jogar no Real Madrid. Não é coisa que se fale, mas também não é coisa para você crucificar, para você apedrejar, e o Kompany veio com uma sensibilidade, eu vou abrir aspas, tá? Eu tento dar um passo atrás antes de analisar a situação. Quantos jovens de 17 anos treinam todos os dias como ele? Ele trabalha muito duro diariamente, ajuda o time na defesa de maneira incrível e entrega o que deve entregar a cada treino, jogo ou reunião. Talvez ele tenha cometido um pequeno erro de comunicação, assim como eu agora, mas já se desculpou. Todos já se posicionaram sobre isso. Eu gosto muito dessa declaração. Todos já se posicionaram, tá? Redes sociais, os jornais, os canais de TV, torcida, fã-clube, canal do torcedor, sei lá, o Bayern zoeiro e tal. Todo mundo já se posicionou. Eu, Kompany, tentei ser o único a não tratar sobre esse tema com ele. Deve ter chegado no CT, o Cal esperando a bronca do tamanho do mundo, e o Kompany pegou a bola e falou, vamos treinar. Deve ter sido isso. Voltando para as palavras do Kompany. Se ele não entregar 100% nos treinos, aí sim ele terá um problema comigo. Mas ele fez o oposto e já se desculpou com a direção. Cara, assim, fecha aspas, o Kompany... Isso aqui é uma declaração tão bonita. Imagina, cara, é claro que ele falou besteira, o garoto. E é claro que ele já entendeu isso. O Kompany teve a sensibilidade de quem desponta como um dos grandes treinadores da temporada e possivelmente da nova geração, tá? Para além dos resultados. Isso aqui
Eu já conheço o Kompany como jogador, né? Eu cobri o Kompany como zagueiro do Manchester City nos anos finais dele por aqui, aquele gol contra o Leicester, títulos e tudo mais. E dava pra ver que era um líder de vestiário, né? É muito bonito que ele entenda esse tipo de deslize. E ele cobre onde não se pode deslizar. Eu achei isso aqui um acerto. E é um acerto genuíno. Não é uma declaração protocolar, não é uma declaração de coach motivacional, não é uma declaração de chat GPT. Isso é uma declaração de quem tem cabeça e de quem tem coração. Barcelona 3, Real Madrid 2. Mais um título do Barcelona sobre o Real Madrid está virando freguesia. Mais uma coroação de Rafinha como o melhor brasileiro no futebol europeu, além de ser um carrasco do Real Madrid desde que chegou à Catalunha, né? Eu acho que é o 7º gol do Rafinha contra o Real Madrid. É muito gol em pouco tempo, relativamente falando. E é muita participação direta para gol em pouco tempo. Desde o início da temporada passada, 83 jogos do Rafinha, 74 participações diretas entre gols e assistências. É o melhor brasileiro do futebol europeu desde o início da temporada passada e é um dos melhores jogadores do futebol europeu em geral. E voltou de lesão em velocidade de cruzeiro, né? O Rafinha, que ficou no Barcelona por conta da chegada do Hansi Flick, foi transformado pelo Hansi Flick em um jogador de primeiro escalão. Ele sai de ser uma promessa e de ser um cara que chega ao Barcelona como talvez um passo maior do que a perna, e ele vira protagonista do clube onde ele sempre sonhou em jogar, cara. Isso é muito bonito. E assim, pra mim, a minha visão sobre o Rafinha, eu o vejo como a epítome do trabalho, principalmente. É claro que ele é extremamente talentoso e tudo mais, mas a grande marca que ele deixa em mim é o trabalho. É de alguém que se colocou meio que à força nesse primeiro escalão porque decidiu, num foco mental muito grande, virar estrela, no bom sentido, protagonista, melhor dizendo, e líder desse clube onde ele sempre sonhou em jogar. Ele não chega no Barcelona e pensa, cheguei, ufa, meu sonho está realizado. A minha impressão é que ele chega no Barcelona e ele encara isso como um prato de comida diariamente para se tornar algo importante para a história desse clube tão grande. E o trabalho, ele pode ser visto como beleza. Eu não estou tentando tratar isso aqui como algo bruto, não, tá? O Rafinha, ele conseguiu encontrar, o que para mim é muito bonito, ele conseguiu chegar, não encontrar. Ele chegou, ele alcançou um ponto de encontro muito raro entre a vontade e a realidade. É diferente, portanto, para mim, do Lamine, que é naturalmente um bailarino do futebol. Assim. É claro que tem muito trabalho também, mas eu digo, primordialmente, eu olho o Rafinha como trabalho e o Lamine como talento bruto. Né? Assim, ele tem um talento tão exuberante, o Lamine, que parece que ele precisa fazer força para ir no sentido contrário. Assim. Ele tem que fazer muita força para descer dos primeiros escalões do futebol, para cumprir a vocação que ele ganhou geneticamente. É claro que tem muito trabalho. Eu estou tentando olhar para a superfície, tá? E o Lamine, ele tem lances nesse El Clássico que mostram isso, né? Mostram também outros um pouco da falta de experiência, do individualismo do moleque e tudo. Isso aí, cara, com o tempo vai se acertando. Eu acho que assim, depois da temporada passada, a gente coloca um patamar de exigência tão grande no Lamine que nem quando ele entrega um jogo como esse, jantando o Carreiras, que é um bom marcador do Lamine, e um bom marcador em geral, a gente às vezes pode ficar com o nariz um pouco torto porque ele tentou driblar e não manter o 3-2. Eu prefiro aplaudir a juventude, e a juventude tem o próprio custo. A gente acabou de ver como o Kompany tratou a questão do adolescente do Bayern de Munique. Então, assim, essa dupla, o Rafinha é o artesão e o Lamine é uma obra de arte, né? É assim que eu vejo. Sorte do Barcelona que tem os dois. E o Barcelona poderia ter vencido com muito mais tranquilidade, dominou especialmente o primeiro tempo, mas não venceu com a tranquilidade que deveria porque tem uma peneira defensiva que pode custar muito caro na Champions. O futebol espanhol não cobra isso, La Liga não cobra isso, por uma distorção financeira causada pela dupla,
Barcelona e Real Madrid, que só foi corrigido os direitos de TV relativamente recentemente. Então, assim, essa defesa do Barcelona, ela pode ser um calcanhar de Aquiles que custa título não em La Liga, mas possivelmente na Liga dos Campeões. E esse Real Madrid aí, ele criou chances suficientes para ser campeão. Mesmo sendo dominado e mesmo adaptando-se taticamente para tentar voltar a ser o Real Madrid do Ancelotti dos contra-ataques, mesmo sendo um time completamente dependente das individualidades, o que também foi em grande parte da gestão do Ancelotti, ele criou oportunidades, porque a defesa do Barcelona é frágil dessa maneira. Inclusive 2 possibilidades nos acréscimos do segundo tempo para um 3-3. Esse Real Madrid que segue no modo sobrevivência sem saber o que é ou para onde vai. É claro que o festival de lesões não ajuda, como sempre um festival de lesões, especialmente no setor defensivo. A aparente inaptidão do Xabi Alonso nesse momento para essas circunstâncias também não ajuda. E também não ajuda o time não perceber, e o Xabi Alonso também não perceber, quando o Vinícius está naqueles dias. Assim, o Vinícius, que não vem numa boa fase, que não vem em bons meses, mas também não era essa crise toda que pintavam. Ele estava num dia inspirado, ele estava podendo ser a melhor versão de si mesmo mais uma vez depois de tanto tempo. E o time não jogou para ele. O próprio Courtois falou muito bem isso, né? O Courtois que sempre é muito bom de entrevistas, especialmente quando tem que cobrar, diferentemente do senhor Carvajal, que é um capitão bananão, né, do Real Madrid, que depois de ver o técnico do rival da cidade provocando a estrela do time dele, que é o Vinícius, ele coloca panos quentes ali, ele tenta defender até um pouco o Simeone, assim, para mim, quanto mais distante tiver o microfone do Carvajal, melhor para o Real Madrid. Mas voltando, o Vinícius faz um golaço que é um aviso, cara, eu tô aqui hoje, tá? Joguem para mim. Até porque não tem nem o Mbappé no time, que entrou no segundo tempo meia bomba. Mal fisicamente, voltando de lesão. Só que esse Real Madrid veste o branco da anemia. E tem muito pouco pulso e tem muito pouca percepção. E aí, cara, a gente tem que olhar para alguns jogadores também, tá? Eu entendo muito, e isso está sendo dito aqui, que os problemas coletivos e os problemas da gestão técnica do Xabi nessa temporada dificultam o individual e as conexões para transformar o individual no coletivo. Mas será mesmo que será mesmo que o Tchouaméni e o Camavinga ainda vão vingar? Eles receberam o tempo perfeito de passagem de bastão, primeiro com Kroos e depois com Modric, né? Foi um planejamento muito bem feito do Real Madrid, trazer 2 meio-campistas promissores do futebol europeu, do futebol francês nesse caso, para beberem da fonte enquanto o Kroos ainda estava lá, enquanto o Modric ainda estava lá, ganharam títulos e tudo mais, e aí na hora da responsabilidade de serem o que deveriam ser, não são. E aí eu fico na dúvida se é uma questão realmente da temporada ou é desses jogadores também. Como o próprio Jude Bellingham, que para mim caiu no pior feitiço da vida, o gosto pelo protagonismo deslocado. O protagonismo pontual, que não é seu. E aí você está sempre querendo voltar a sentir aquele ápice. Né? Aquele ápice, até porque, meu amigo, o nosso ego, ele é uma coisa realmente que quando acariciado, não quer fugir do abraço. Né? E o Bellingham é um ótimo segundo volante box to box, né? Área a área, que passou a se sentir atacante, que passou a se sentir camisa 10, e desde então ele vive no limbo triste entre o que poderia ser e o que acha que deve ser. Ele está entre os dois, não é nenhuma coisa nem outra. Eu suspeito que o Bellingham acha que deve ser não é o melhor para o próprio Bellingham. Raul Asensio ou Pavão? Só o tempo dirá. Então, assim, agora o Real Madrid vai pegar os times que não testam o Real Madrid, o Xabi Alonso vai seguir no modo sobrevivência. Vamos ver onde que vai dar essa paella
do Real Madrid nessa temporada, que me parece até aqui com temperos muito pontuais, muito mais um time de jogadas do que de jogos, muito mais um time de jogadores e não de coletivo. Até o próximo vídeo.